Descubra o que o inventário está causando nas famílias brasileiras. Na grande maioria das famílias brasileiras. E aí quando eu falo grande maioria das famílias brasileiras, eu estou falando algo em que beira o 100%. As famílias têm o seu patrimônio desidratado, dilapidado, em decorrência do processo de inventário. Antes de mais nada, meu nome é Joel Gracioto, eu sou advogado especializado em construção de sistema de holding familiar. Então perceba, o inventário ele esconde coisas que são completamente contraditórias. Contraditória com a formação patrimonial das famílias, completamente contraditórias. Eu já mencionei aqui, em algum dos meus outros vídeos, que a formação patrimonial do povo brasileiro é muito recente. Por exemplo, eu cresci ouvindo o seguinte jargão: o sonho da casa própria. A classe média, ela não tinha casa própria na minha época de criança. Não tinha a casa própria. Era um sonho a ser realizado por poucos. Hoje em dia, a casa própria ela é uma realidade da classe média brasileira. É difícil você ver nos dias de hoje uma pessoa de 80 anos de idade, por exemplo, 70 anos de idade ou até 60 anos de idade, uma pessoa dizer pra gente assim: olha, eu recebi por causa do inventário do meu pai. É difícil ouvirmos isso. Com pessoas de 60 anos já é difícil, com 70 mais ainda, né? E com 80 é quase impossível de ouvir isso. Olha, recebi tudo por herança. É muito difícil. Realmente isso é a exceção da exceção no Brasil. Agora, o que é comum? Comum é você ver famílias com patrimônio, que pode ser uma casinha, pode ser um grande imóvel, pode ser uma fazenda, pode ser um conjunto de bens imóveis muito grande e até mesmo uma verdadeira fortuna. Mas pessoas com essa idade, não importa o patrimônio, vamos dizer 70, 80 anos de idade, que dizem pra gente o seguinte: olha, eu construí tudo isso do zero. Todo o meu patrimônio foi construído do zero. Então veja, nessa época, na época dessas pessoas que construíram seu patrimônio do zero, elas nunca ouviram falar que o inventário poderia ser um problema. Só se trabalhava, as pessoas só trabalhavam, só produziam, né? As pessoas só formavam patrimônio. E de que maneira elas formavam o patrimônio? Elas formavam seu patrimônio de maneira que elas foram ensinadas pelos seus pais, pelos seus avós, ou seja, pelos seus antepassados mais remotos. Então, quem são os nossos antepassados mais remotos aqui no Brasil? São os portugueses, né? E o português, que por sua vez, que já existe há séculos antes de nós brasileiros, já vinham formando o seu patrimônio ao longo de toda a sua história. E lá em Portugal, se forma o patrimônio para o ser humano, e este passa para o seu filho de maneira hereditária, sem que isso tenha um custo, ou pelo menos aí, vamos dizer, um custo não tão pesado. Em Portugal, o inventário ele é extremamente barato. Ele não tem essa carga, sobretudo essa carga tributária que tem no Brasil. Não tem, isso não tem lá. Então o português chega ao Brasil, né, e a primeira distribuição de terra que o português faz no Brasil é exatamente a capitania. E a capitania é o quê? Hereditária, né? Ou seja, a terra ela chega ao Brasil como colônia portuguesa, tal qual é em Portugal, para ser passada de pai para filho. E o Brasil, na sequência, ele sai da colônia e instaura-se o Estado brasileiro. A partir da sua independência, cria-se um ordenamento jurídico próprio, né? Mas começa-se a se diferenciar do ordenamento lá de Portugal, né? Ele começa a adotar um sistema tributário muito próprio, peculiar, um regime tributário que necessitava ser muito pesado. E pesado por quê? Claramente para custear e sustentar a coroa, sustentar a família real e toda a nobreza.
Então, você precisava ter o Estado e todo o povo trabalhando para sustentar toda essa nobreza. Então, você precisava ter um sistema de arrecadação de tributos muito pesada para sustentar tudo isso. E aí, né, vai se desenhando um direito tributário dessa forma. Instaura-se, então, a República no Brasil em 1888. Então, quando instaura-se a República, então com isso, o que vem junto com ela? Vem ali a mesma regra de se colocar ali o Estado, o povo brasileiro, o que se tinha antes. Ou seja, o povo brasileiro sustentar, mas não agora mais a nobreza e a coroa, mas os órgãos todos da República. Sempre é um Estado muito caro, né? Sempre uma concepção no Brasil de que o Estado, para ser presente, precisa ter ali um conjunto de elementos, né? Que, sobretudo, elementos humanos muito caros. E nós temos, então, que sustentar tudo isso, ou seja, sustentar, por exemplo, né, aquela senhorinha que vem para o seu filho, logo cedo diz para ele assim: filho, acorda que está cedo, né? Você precisa ir para a escola, estudar bastante, passar num concurso público para ser alguém. Percebe que com essa visão está fazendo a roda girar, né? E não faz, de fato, o país crescer, percebe? Ou seja, estudo para passar num concurso público para um dia ser alguém. Mas há outros alguém que vão ter que sustentar tudo isso. Ou seja, cada vez mais gente, cada vez mais inchado, e outros tendo que pagar tudo por isso. Então, moral da história, o povo brasileiro foi acostumado a ter uma construção patrimonial que herdou-se dos portugueses. Ou seja, nós herdamos o costume de construção patrimonial que os portugueses nos ensinaram a ter. Mas, infelizmente, nós não herdamos as leis portuguesas de baixo custo para transmissão nos bens para os filhos. E sim as leis que foram criadas aqui, com altíssimo custo para transferirmos nosso patrimônio aos nossos filhos. Por isso, o inventário no Brasil é muito caro, caríssimo, né? A ponto de, muitas vezes, termos que vender uma casa ou mesmo até um bem de alto valor para conseguirmos pagar o custo de um inventário. Então, gente, é o seguinte, veja, fica bem claro que o inventário causa numa família brasileira. Este, então, é o grande problema que nós temos. Mas como é que nós vamos enfrentar isso, né? Como ter uma solução para isso? Nos próximos vídeos, nós vamos apresentar uma solução muito mais barata, né? E com outras vantagens, que sem dúvida traz uma solução adequada para o alto custo do inventário. Uma solução com até 90% de economia frente aos custos do inventário. Você gostou desse vídeo de hoje? Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais informações de como solucionar o grande problema que é o inventário. Compartilhe esse vídeo, assim podemos levar informações a outras pessoas. Acesse minhas redes, vou deixar um link aqui na descrição e, mais uma vez, muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima!